E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, uma continuação da playlist de Ecologia, basicamente uma sequência ao estudo das cadeias e teias alimentares. Então prepara o seu material e uma boa aula! Bom, galerinha, o tema da nossa aula hoje é o estudo, análise das pirâmides ecológicas. É uma aula meio que continuação, uma aula de reforço ao estudo das cadeias e teias alimentares. Então, se você tem alguma dúvida sobre as primeiras aulas dessa playlist, tá aqui, ó, acesso à playlist, ao card, para você poder estar acompanhando esse nosso trabalho. Então, é um assunto bem simples, é um assunto rápido, que tem uns pontos aqui que você tem que se atentar para conseguir resolver os exercícios, tá? Então, basicamente, o que são as chamadas pirâmides ecológicas? São representações gráficas que facilitam o estudo das cadeias alimentares. Então, basicamente, eu vou estar lidando com o quantitativo sobre determinados aspectos, analisando uma cadeia alimentar. Então, desse ponto de vista, eu classifico as pirâmides em três tipos. Eu tenho pirâmides de número, pirâmides de biomassa e pirâmide de energia. Todas elas vão analisar uma certa quantidade de alguma coisa. Então, na pirâmide de números, eu estou analisando o quantitativo numérico de indivíduos. Quantos indivíduos estão fazendo parte daquela cadeia? Na pirâmide de biomassa, eu estou analisando a matéria orgânica que faz parte dos indivíduos daquela cadeia. E a pirâmide de energia, eu estou analisando o quantitativo energético circulando dentro de uma cadeia alimentar, certo? Então vamos lá, uma informação geral para todo tipo de cadeia, para pirâmide alimentar. Cada retângulo de uma pirâmide, ela vai representar um nível trófico. E o primeiro nível trófico, ele sempre vai ser representado pelo retângulo da base. Então aqui nós temos o primeiro nível trófico, primeiro nível trófico, primeiro nível trófico, primeiro nível trófico, certo? Os demais níveis tróficos irão ser representados pelos retângulos que estiverem acima, da base, que vai ser a base da nossa pirâmide. Ela pode ser do tipo direta, onde eu tenho a base larga e a cada nível trófico eu vou tendo uma redução, e ela pode ser invertida direta, digamos assim, onde eu simplesmente tenho uma representação dessa invertida, ou eu posso ser do tipo alternada, em que a base ela é menor que os demais níveis representados, tá? Então, para abrir o nosso conteúdo, vamos aqui para a pirâmide de números, onde nós temos três possibilidades. Professor, mas você colocou apenas duas. Bom, essas duas elas caem muito. Então elas aparecem com uma maior relevância nos exercícios de vestibulares. Mas eu vou colocar uma imagem já para a gente poder analisar o nosso terceiro tipo. Então, o primeiro tipo de pirâmide de número é onde eu tenho ela do tipo direta. Então eu vou ter o quantitativo do produtor em relação aos demais maior. Então eu coloquei a representação de um capim, representando o produtor, o gafanhoto, consumidor primário, o sapo, o secundário, e a serpente, o terciário. Basicamente, galera, esse tipo de pirâmide, ela vai retratar relações de predatismo sendo analisados na cadeia em questão na qual ela está fazendo a representação. Então eu tenho, naquela área, 1.500 capim, que servem de alimento para 200 gafanhotos, e aí eu tenho 50 sapos naquela região que se alimentam desses 200 gafanhotos e uma única serpente que vai se alimentar desse sapo. Simples assim, certo? Nosso segundo tipo de pirâmide de números vai representar a base curta. E esse tipo de representação normalmente está associado a um produtor, a um indivíduo que vai ocupar o primeiro nível trófico de grande porte. Então é muito comum nessa representação você ter o produtor como, por exemplo, uma árvore que pode produzir frutos, por exemplo. Então é uma única árvore e ela pode servir de alimento ou de base alimentar para uma série de seres vivos. Na nossa representação, eu coloquei aqui a lagarta.
A lagarta, ela vai ter um comportamento meio que parasitário, né, em relação a essa árvore, porque ela come às vezes apenas pedaços. Mas se eu analisar um indivíduo em uma cadeia que se alimenta dessa lagarta, eu coloquei aqui uma ave 1, por exemplo. Pode ser um tordo, né, uma avezinha de pequeno porte que se alimenta da lagarta. E no topo da cadeia, né, da representação da pirâmide, uma ave 2, que poderia ser, por exemplo, um gavião, uma ave maior que se alimenta dessas aves menores, certo? Eu vou colocar aqui nesse cantinho a representação de um terceiro tipo, né, de pirâmide de número, onde eu tenho a base estreita e à medida que eu vou avançando os níveis tróficos, eu vou tendo o alargar de cada um desses níveis tróficos, de forma que ela fique totalmente invertida. E esse tipo de pirâmide é extremamente clássica quando a gente analisa o comportamento de parasitas no topo dessa cadeia. Então a gente poderia colocar o exemplo de uma árvore, beleza, base curta. A gente poderia colocar o exemplo, né, de gafanhotos que se alimentam dessa árvore. Aí a gente poderia colocar um determinado tipo de parasita que vive no interior de cada um desses gafanhotos. Por exemplo, um determinado tipo de bactéria. Então eu poderia tranquilamente ter uma visão invertida, completamente inversa da pirâmide direta, beleza? Bem simplesinho, pirâmide de números, 3 possibilidades. Vamos vir para cá. Na pirâmide de biomassa, eu estou analisando o quantitativo de matéria orgânica em cada nível trófico. Então, normalmente, a representação ou ela vai estar por quilograma metro quadrado ou por grama metro quadrado. Basicamente, todas as pirâmides de biomassa apresentam a estrutura direta. Produtor largo, e à medida que eu vou avançando, eu vou diminuindo, estreitando, né, cada um dos retângulos. Existe uma única exceção, que é para ambiente aquático, onde a base da cadeia alimentar são os fitoplânctons, e nós já vamos comentar a respeito. Então, basicamente, essa daqui, ela retrata um ambiente terrestre. Mas o que é a biomassa? Então, os ecólogos, né, os estudiosos dessa área, quando eles vão analisar a biomassa de um determinado grupo de indivíduos que fazem parte de um nível trófico, eles vão lotear um determinado espaço, certo? E eles vão recolher os representantes daquele espaço, vão levar para o laboratório e aí eles vão fazer uma desidratação, eles vão fazer uma secagem. Então, eles vão pegar a massa seca do indivíduo. E a massa seca representa justamente a biomassa desse indivíduo. Então, a cada nível trófico, nós vamos tendo, né, uma redução em ambiente terrestre. Agora, em ambiente aquático, onde a base é o fitoplâncton, né, nós temos aqui uma quantidade de biomassa menor do que o nível acima, que é representado pelo zooplâncton, onde eu tenho microcrustáceos, por exemplo, o crio, que é alimento, né, de grandes baleias, tá? E o que acontece? Por que tem essa inversão e ela consegue se manter? A quantidade de biomassa no fitoplâncton ela é bem menor, mas a taxa de reprodução desses indivíduos ela é muito alta. Então, quando eles começam a ser predados pelo zooplâncton, existe uma redução, né, na biomassa, mas aqueles que sobram, que não passaram ainda pela predação, eles conseguem se reproduzir numa velocidade muito rápida. Então, nós estamos considerando indivíduos que têm uma capacidade de reprodução, né, de aumentar a quantidade em um espaço curto de tempo. Então a gente consegue manter, né, uma cadeia alimentar do tipo invertida quando eu analiso a pirâmide de biomassa. E para a gente fechar nossa aulinha, a pirâmide de energia, talvez a mais importante, ela é a mais cobrada e que traz alguns conceitos que são um pouco mais complexos para os alunos. Nós vimos na aula anterior, de cadeias e teias alimentares, um pouquinho a respeito do fluxo de matéria e fluxo de energia. E a gente viu lá que a energia ela vai sendo perdida, né, a cada nível trófico e ela não consegue ser reciclada. Então ela tem um comportamento unidirecional. Então ela sempre vai partir dos produtores, passando para cada nível trófico, né, até chegar no indivíduo topo de cadeia. E uma outra coisa interessante é que a energia ela tem um comportamento decrescente. Por quê? Porque todo indivíduo, né, ao ter acesso à energia na qual ele precisa, ele vai utilizar parte dessa energia para ele poder sobreviver como gasto energético através de processos metabólicos, basicamente a respiração, certo?
E aí apenas uma pequena parte ele consegue acumular em sua matéria e aí fica disponível para o próximo nível trófico. Então é importante salientar conceitos ligados a ppb, IPPL e o R. O ppb ele vai representar a produtividade primária bruta. Quando eu falo primária, é porque eu estou falando a nível de produtor. Então é o quanto que um produtor ele consegue produzir, né, através de processos, por exemplo, fotossintéticos, certo? O ppl é a produtividade primária líquida. É aquilo que sobra para o próximo nível trófico, descontados os processos de respiração do indivíduo. Então olha só aqui na nossa representação, vamos pegar como base o produtor. Então todo o retângulo ele vai representar a produtividade primária bruta, o total que foi produzido, certo? A respiração, que a gente representa pelo R, representa aquilo que ele gastou em atividades metabólicas para se manter vivo. Então o ppl vai ser a sobra daquilo que ele não consumiu, que vai ficar disponível para o próximo nível trófico. Como eu falo de primária, eu estou falando daquilo que acontece no produtor. Se eu falasse de secundária, era o consumidor, a partir do primeiro consumidor, certo? Aquele que está consumindo o produtor, tá bom? Então a gente tem a pirâmide de energia sempre do tipo direta, certo? Aí não tem erro no seu vestibular. Tranquilos? Galera, é o seguinte, aula simples, aula direitinha para você, extremamente importante para reforçar o seu conteúdo de ecologia no Enem, nos vestibulares ou no seu ensino médio, tá? Então, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações e aí toda semana você vai receber um material diferente para estar reforçando o seu estudo na área da biologia. Se você quiser ter um pouquinho mais de contato comigo, você pode acessar meu Instagram, o meu Facebook, onde lá também eu posto alguns materiais um pouco mais próximos a você, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!